Oi, pra você que nos acompanha, aqui Bancada tá na área. Pode subir a trilha, meu amigo. Sobe a trilha aí. Cadê que eu não tô ouvindo? Subiu a trilha, Michel? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Meus amigos, aqui Bancada tá na área nesse sábado. Depois, ontem foi, obviamente, o aniversário do Ferroviário, 92 anos de história. Tubarão da Barra tá aqui no telão, ó. Comemorando esses 2 títulos brasileiros, o único bicampeão brasileiro do estado do Ceará. Isso é de se exaltar muito. Hoje vive uma realidade de uma Série D, mas é um dos maiores clubes do país. Quem discorda é clubista, né, Armando? Seja bem-vindo. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Léo. A você que nos assiste, a toda a nossa audiência, exatamente, o Ferrão tem sua importância na história do futebol cearense e, por que não, como bem disse nosso apresentador, na história do futebol brasileiro. E aí, Léo, bem-vindo. Obrigado, Carlinhos. Grande abraço ao Armando. É o Ferroviário, cara. O Ferroviário é uma força, é um símbolo do futebol cearense, um time do proletário, de origens dos trabalhadores, então um time com aquela tradição na Barra do Ceará. E todo torcedor cearense tem aquele carinhozinho pelo Ferrão. Esse é o Tubarão da Barra, todas as honras, todos os festejos a essa marca importante, 92 anos de história. Daqui a pouco vira um clube centenário e, claro, a gente vai comemorar muito por aqui. Parabéns ao Ferroviário, boa sorte nessa Série D que termine com acesso pra gente comemorar muito por aqui. Vamos seguir o Arquibancada, agora a gente começa valendo, não que a gente não tenha começado, né, mas a gente faz essa introdução parabenizando o Ferroviário. Vamos falar do Tricolor de Aço, começar o programa falando do Fortaleza, que vem aí de uma vitória espetacular na Libertadores da América diante do Colo-Colo. E muita gente falava, Armando e Léo, sobre essa virada de chave. O quanto essa vitória pode ser importante para que o Tricolor de Aço volte a vencer no Campeonato Brasileiro e consiga engatar aí essa sequência de resultados positivos. É isso aí, essa virada de chave ela precisa ter muita prudência e calma. O que vai mostrar se a chave virou ou não é o tempo, é a sequência. Sequência muito negativa se a gente olhar no retrovisor nesse momento do Tricolor. Vamos ver se muda esse roteiro a partir dessa vitória. Vitória que traz sim bons ares ao PC, que traz confiança. Lucero marca novamente, né? Já tinha marcado contra o Retrô, marca novamente. Isso é bom para o atacante recuperar essa confiança. Mas eu não gostei muito da performance, aquilo que a gente fala sempre, resultado e performance. Excelente resultado, Fortaleza na briga pela classificação da Libertadores, porém, não gostei da performance, não acho que o meio-campo, que a trinca de volantes foi bem. Kusevich, como eu dizia na transmissão que eu participei, todos os chilenos estão péssimos em campo, inclusive o chileno com a camisa tricolor. Então vamos ponderar com calma e, claro, torcer que o Fortaleza saia dessa situação. E aí, Léo, o que é que você achou do jogo? E vamos tentar projetar também um pouco esse jogo de hoje contra o Juventude, porque acredito que essa vitória pode dar um gás a mais para o Fortaleza hoje, né? Exatamente, assim, eu concordo plenamente com o Armando. Eu acho que o Fortaleza teve muito mais resultado do que propriamente rendimento. Mas a gente, analisando junto com o contexto do jogo de São Paulo, né, a gente falava no off, o Fortaleza teve um bom desempenho com o São Paulo. Só que são 2 resultados que a gente tem aquela questão de sempre fazer umas aspas no contexto. Contra o São Paulo, um time bem mexido do São Paulo, mas tem a dificuldade de ser no Morumbi, mas acho que o Fortaleza performou bem. Contra o Colo-Colo foi um time muito eficiente nos gols, mas acho também a performance faça essa mesma ressalva do Orlando. Eu acho que o Fortaleza precisa hoje estancar a sangria, estancar a crise, precisa avançar, precisa ter resultado para depois buscar rendimento, buscar performance. Hoje o Fortaleza precisa hoje ser efetivo e ter resultado. Performance busca depois. E é importante a gente falar desse jogo porque tiveram algumas nuances. Primeiro, o Colo-Colo que vinha super confiante por conta de toda essa polêmica, achava que ia fazer. E o Fortaleza conseguiu abrir o placar, conseguiu seguir. Destaque, Marinho, Davidson, inclusive eu queria abrir um parênteses do Davidson sobre essa denúncia da Conmebol contra ele, para vocês comentarem. Marinho, Davidson, quem foi o outro gol? Foi do Lucero. Então, assim, jogadores importantes que mostraram seu protagonismo quando precisava, né, Armando? Exatamente, é um tema bem... Tem o Breno Lopes também, que fez um golaço. É um tema bem complicado, porque o torcedor, no momento de crise, ele falou muito. Não adianta medalhão, não adianta jogador caro. O gol, a trinca não, né? A trinca do primeiro tempo, mas os 4 atacantes que marcaram, todos eles atacantes de Libertadores, atacantes. Davidson jogou decisão de Libertadores, Breno jogou decisão de Libertadores, o Marinho, Léo, me salva, o Marinho jogou Libertadores. Foi campeão da Libertadores. Decisão de... Então são 3 atletas de decisão de Libertadores e o Lucero também atleta que jogou Libertadores. Então, cara, a cara do ataque tricolor é uma cara de atletas pesadíssimos, de história. E o Fortaleza apostou
outrora que isso daria certo. E não, a sequência não foi muito boa. E nesse momento dá certo e dá muito certo aí. Os caras que conseguem não sentir esse peso, porque vestiram camisa de Palmeiras, de Santos, né, equipes tradicionais, e decidem um jogo a favor do Fortaleza. E o Breno, que golaço aquele do Breno também, né, Léo? Exatamente, Breno Lopes, nessa crise de lesão do Marinho, o Davidson ainda chegando, o Lucero em má fase, o Breno Lopes nos últimos jogos contra o São Paulo já tinha ido muito bem, né? Cansou ali no segundo tempo. Peças importantes que se somadas deram uma virada de chave, entre aspas, no Fortaleza, né? Gol de centroavante, gol de Breno Lopes, Marinho, Lucero, Davidson, eles voltando, eles são importantes para essa retomada do Fortaleza. Temos que falar do Juventude, que é o jogo de hoje, mas antes eu queria tocar nesse assunto do Davidson, que, cara, o Davidson é um artista, uma figuraça. Eu também estava no jogo e a gente estava até comentando o quanto o Davidson tira onda. Joga muito e tal, tem sua importância, mas tira muita onda. Tanto é que, eu não sei se você lembra aquele lance que ele estava lá, o cara passou pro perto, ele saiu, parecia que tinha errado parecia que tinha sido atropelado. E isso rendeu uma denúncia da Conmebol por indisciplina. Como é que você vê isso? Cara, não é possível que internamente as pessoas não puxem a orelha, não cobrem nesse sentido com o Davidson, cara. Porque, como eu sempre falo, do jeito que a gente está aqui no nosso ambiente de trabalho, diante das câmeras, no estúdio, Estúdios Band, na hora que ele entra em campo, aquele é o ambiente laboral dele, aquele é o momento de seriedade, é o momento de entrega. E a brincadeira de forma sem controle prejudica muito. Então ele manda o Moisés, um dos craques do elenco. Ele lesionou o Moisés, cara. E agora o Fortaleza vai tomar multa por conta de uma atitude totalmente desnecessária. Então, assim, eu acredito, né? Claro que o clube não vai chegar a esculhambar ele em público, mas internamente não é possível, Carlos Henrique, não é possível que ninguém chame o cara pro cantinho pra conversar. Antes do Léo falar, relembra qual foi essa atitude dele? Qual foi exatamente aquela da virada? O Moisés dá uma bicicleta linda, antagônica no Castelão, um dos negócios mais bonitos que a gente já se viu. Aí ele vai estar com o empurrão nas costas do cara, sem eu não entendo nem que comemoração é aquela, porque se fosse um negócio... Não, eu não entendi nem o que foi que ele fez. O Moisés saiu lesionado. DM aí já não sei quantos dias. Como é que você vê, Léo, isso tudo? Eu acho que o contexto da fase do Fortaleza pesa muito nisso. Na estreia do Davidson, nos primeiros jogos, ele fez apoio de frente, fez dancinha, gracinha. No momento de crise do Fortaleza, aquilo é para incomodar o torcedor. Eu acho que o Davidson precisa focar em chamar atenção pelos gols, pela performance, pelo que ele sabe fazer e vem mostrando um bom jogador. Agora esse lance do Moisés, inclusive no Ceará e Vitória, na comemoração do Marlon, cara, o Galeano fez... Eu acho que... tomara que ele tenha se lembrado. Ele fez assim no Marlon, mas não foi... Mas lesionou um atleta importante do Fortaleza, que ainda segue fora, né? E eu acho que o Davidson tem ferramentas para chamar a atenção pelo futebol dele. A gente não precisa ser... Eu acho que isso, eu como torcedor, eu me incomodo muito com isso. Eu brinco muito assim, cara, tem que ter muita tranquilidade para ter o Davidson no seu time. Mas ele vem entregando em gols enquanto isso estiver acontecendo, mas tem que ser internamente puxado a orelha ali. Tricolor joga hoje contra o Juventude, jogo importante no estádio Presidente Vargas, jogo de virada de chave que pode ser importante até para o Fortaleza retomar esse caminho das vitórias. Um adversário difícil, cascudo, como é que você pensa? Cara, o Fortaleza, nesse momento, ele tem que colocar o chinelinho da humildade. Brasileirão, que é a competição mais importante, não é Libertadores, entenda bem isso. O que sustenta o clube são os patrocínios, a renda adquirida no Campeonato Brasileiro da Série A. Então o Fortaleza precisa colocar a chinelinha da humildade, saber que é jogo de 6 pontos. Juventude hoje é da prateleira do Fortaleza, esquece G4, esquece qualquer coisa, precisa ganhar. É papo de vitória ou vitória pro Fortaleza pensar em sair dessa situação, já está na zona de rebaixamento, tá cedo, tudo bem, mas ninguém quer estar na zona em momento nenhum. E começar a galgar coisas maiores na tabela. Pedi pro Juninho botar as imagens do treino do Fortaleza, que segue se preparando, né? Depois desse jogo da terça-feira, ficou se preparando aí pro jogo contra o Juventude. Que pode ser utilizado a seu favor, uma vez que o estádio Presidente Vargas, Léo, tem aquela atmosfera diferenciada. Isso pode ser um ponto a favor, mas o clube também precisa saber usar isso, né, cara? Exatamente. Assim como é um ponto a favor, ele também pode ser um ponto de enervamento do time em um momento de crise, né? Eu acho que o PV, ele
é mais um tijolinho que se soma nesse contexto do Fortaleza, né? Resultado contra São Paulo, resultado contra Colo-Colo, clima bom no PV, estádiozinho vai estar cheio hoje. Eu acho que Fortaleza pode usar isso. Somando isso ao fato do Juventude ser um adversário muito inofensivo fora de casa. Dentro do Alfredo Jaconi ele apronta, ele é muito impositivo, mas fora de casa é um time que deixa muito a desejar e eu acho que o Fortaleza pode se aproveitar disso. Vocês acham que dá pra vencer esse jogo? Precisa vencer. Precisa vencer. É isso. Fortaleza precisa vencer e, claro, a gente vai acompanhar tudo e na semana que vem traz o resultado, traz análise desse compromisso do Fortaleza. Vamos para o intervalo, daqui a pouco tem Ceará, também tem um quadro diferente aqui, um quadro novo que a gente vai estar trazendo no Arquibancada, tudo para você, torcedor, que segue nos acompanhando. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, você que está no YouTube. Arquibancada, Band Ceará, é nóis. Voltamos já. Estamos de volta com a Arquibancada. Eu queria mandar um abraço para o meu grande colega, repórter cinematográfico, Ranilson Salles. Ele que fala bem baixinho, parece aqueles pinches. Tu já viu aquele meme do pinche que o entregador vai pegar e começa a morder o Ranilson? É exatamente assim. Abraço, Ranilson Salles. Não vou pedir banco não, porque o banco para ele tem que ser mais alto aqui para ver se ele fica na altura. Eu não vou pedir não, Júnior. Na próxima a gente tenta isso. Vamos começar a falar de futebol, mas antes da gente falar do Ceará, tem um quadro interessante que a gente está lançando aqui a partir de hoje. O Armando Carvalho foi para as ruas, também para conversar com o torcedor, como a gente já fez aqui, mas tem um desafio diferente, né, Armando? É uma brincadeira muito interessante, por meritocracia, tá? Só ganhava o brinde quem acertava. Muito bacana, vamos lá ver. Vamos ver como é que é esse brinde, ver se vale a pena. Solta aí. Fala, Carlos Henrique, Léo Fontinelli, estamos aqui na Praça do Ferreira com a Gerardo Bastos, onde o pneu é o pneu para ver com a galera quem tem pontaria no pé, quem tem o pezinho calibrado e acertar o alvo e ganhar brinde. Vem comigo. Bem embaixo para ela subir para cá. Deixa, pode ir mais um pouquinho. Primeiro, foi bom. Pode aproximar mais. Primeiro. Segundo, quase. Você. Aê! Ayrton, o craque da galera, foi o único das 3 tentativas, 3 gols. Que bom, né? Que bom. Que bom. Quem joga bola é assim mesmo, né? Jogador caro. É desse jeito. Muita qualidade, é o campeão do dia. É assim mesmo, com certeza. Para cornetar os atletas, o torcedor é mestre. Mas na hora de assumir a responsabilidade e guardar na caixinha, teve gente que acertou, teve gente que errou, com o oferecimento de Gerardo Bastos, onde o pneu é o pneu. Você acertaria? A próxima vez é um bom, viu? Próxima vez Botar você e Léo pra botar um pneu grandão assim pra ver se acerta a bola. Próxima vez, vamos lá, vamos lá. O prêmio é excelente. Vamos lá, eu com certeza acertaria. São 3 chances, eu acho que eu vou até assumir aqui publicamente. Fala, meu Deus do céu. 3 de 3. 3 de 3. 3 de 3. Quando o Armandinho for chutar. Minha nossa senhora. Vamos falar do Ceará? É muito artista aqui. Vamos falar do Ceará, o Alvinegro de Porangabuçu, que segue aí o Campeonato Brasileiro. Também está numa situação melhor do que o Fortaleza, Armando e Léo. Começar com o Léo falando. Mas tem uma pedreira pela frente, apesar de estar na má fase. O Santos está... É o Santos, vai jogar em São Paulo, né, cara?
É o Santos em São Paulo, assim, bem ressaltado. O Ceará tem um desafio, e a gente falava muito no programa anterior, que a tabela do Ceará, ela nesse início de campeonato, ela era muito favorável pelos desafios técnicos que o Ceará tinha, né? Times como Juventude, como Vitória, que o Ceará podia abrir uma margem de pontuação. Pegou Vasco e Grêmio, que eram adversários de outra prateleira, mas em má fase, e assim também vai pegar o Santos e o Atlético Mineiro. Além do Sport, que é o último colocado do campeonato. Então, assim, o Ceará tem uma oportunidade de tabela muito única para garantir a sua gordura para o campeonato. Porque, assim, quando a tabela se abre positivamente para um lado, ela vai ficar negativa logo em breve. Então, é agora que o Ceará precisa garantir. A gente falava no programa anterior de conquistar 1/4 do seu objetivo, 25%. Nesse caso, da forma como o Ceará for performar nesses últimos 4 jogos, em especial nesses 3 que a gente citou, pode definir muito o futuro do Ceará nesse campeonato. Como é que você vê, Armando? Outra coisa importante, né, dentro do que o Léo fala, é a questão de janela. Uma janela pode modificar tudo. Quem não lembra da janela do Corinthians, virando a tabela de cabeça para baixo? Então, toda janela tem o poder de transformar ali os clubes, principalmente do eixo, né? Quem disse que o Santos, do Neymar, não pode ir pesadíssimo para a janela e transformar essa situação. Então, o Ceará realmente tem um momento muito importante, muito produtivo, numa crescente que tem que aproveitar, tem que ir muito bem para primeiro chegar nos 45 e, por que não, depois a gente está vendo o Alvinegro aí falar papo de Sul-Americana, quem sabe papo de Libertadores. Esse jogo é importante, e fazer um convite para você que está assistindo a gente. Você deve ter visto aí no comercial, não só de hoje, mas durante toda a semana da Band, uma chamada. A gente vai sim transmitir esse jogo ao vivo, transmissão aqui da Band no nosso YouTube. Você que está assistindo na TV, procura lá no YouTube, Band Ceará TV Metropolitana. Lá a gente vai transmitir esse jogo, narração do Matheus Carioca, comentários do Léo Fontinelli, reportagem do Armando Carvalho. Esse jogo extremamente importante, que é um passo inicial também aqui pra gente. Pegamos um jogo importante pro Ceará, que pode ser muito, muito legal também. Como é que tá aí a expectativa de vocês dois? É gigante, porque é futebol narrado por quem ama futebol, por quem gosta de futebol e quem vive o futebol. Então eu acho que a escalação desse time, Carlos Henrique, Carioca, Léo, a gente entrega com muita satisfação e amor pelo que a gente faz. Então muito bacana ver esse quadro, muito bacana ver a Band entrando em campo e, claro, teremos aí uma grande transmissão de estreia. Novidade pra você também, né? Tá entrando nesse novo meio devagarzinho, já entrou, já tá na transmissão, né? Exatamente. Novidade pra mim também, saindo do lado de lá da telinha pra vir pra cá. E muito feliz em participar desse projeto da Band, um projeto diferente, uma forma de transmitir futebol no YouTube, mas com a qualidade de estúdio de TV mesmo, de TV grande, como é a Band. Então, assim, é muito diferente, com corte de câmera, com qualidade. A qualidade você só vai ver aqui, então convido todo mundo a acompanhar a gente no YouTube na segunda-feira. Rolás. Ai, meu Deus, 19h40? 19h40 começa a nossa transmissão. Foi mal. Pergunta era pra ele, pô. Foi mal. A bola rola 20 minutos, a transmissão começa 20 minutinhos antes, com escalação, com aquele pré-jogo, depois a gente segue com bola rolando. Vamos voltar pra cá? Desculpa, meus amigos, por ter fugido do roteiro. Vamos voltar pra cá porque existe muito essa história de o Santos de Neymar. Neymar sofreu lesão, como vem sofrendo durante toda a carreira, mas ainda assim traz um peso. Apesar de levar esse jogo para a capital, para o Allianz Parque, para vocês o que é que muda jogar na Vila Belmiro e no Allianz Parque? Tem alguma mudança? O gramado é sintético? O que é que isso muda, cara? É o gramado sintético. Eu falava já no jogo aberto da quinta-feira, né? Eu falava sobre isso, que para o Ceará, pelo menos a mudança do Pacaembu para o Allianz Parque é uma mudança muito melhor do que para a Vila no aspecto gramado, né? Sim. O Ceará estava focando sua preparação, apesar que até então na semana não surgiram nenhuma imagem do Ceará treinando no campo sintético que tem na cidade de Vozão, não apareceu ainda, mas é essa mudança de preparação. Assim, o Santos, do Neymar, que não costuma contar com o Neymar, mas deve ter a volta do Zé Rafael, né, fazendo a sua estreia pelo Santos, uma das peças fundamentais aí na janela do Santos para essa temporada, que não estreou ainda. O que é que você vê, Armando? É um jogo difícil, é o Santos, cara. A gente tem que entender que time grande é time grande, o jogo é difícil. São Paulo veio pra cá, tá todo mexido, todo sub-20, dificílimo. Ceará e São Paulo dentro da Arena Castelão. Não vejo um roteiro diferente. É jogo que precisa pontuar. Repito, um pontinho lá é lindo, é muito bom, mas não espere, por causa do momento, uma goleada, facilidade, o Ceará vai botar no bolso. Não. Jogo difícil, não deixa de ser o Santos e São Paulo, né? Como a gente abriu aqui. E aí, todas essas nuances, Neymar muito mal, mas tem o peso de Neymar sim, faz toda a diferença, mesmo no DM. Eu acho que o Ceará precisa aproveitar o bom momento e pontuar.
3 pontos iria coroar essa sequência muito positiva de forma fantástica fora de casa, mas o pontinho é de se comemorar aí dentro dessa sequência, principalmente nesse jogo fora de casa do Ceará. Vale lembrar que o Santos é o atual vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, talvez deva mudar aí com esses jogos que estão acontecendo, mas é o atual vice-lanterna com uma das piores defesas do campeonato. E a gente precisa falar sobre isso porque isso muitas vezes vira um aspecto de confiança para o jogador adversário e é algo que pode ser ruim também, né, Léo? Porque, vamos lá jogar com um time que é a pior defesa do campeonato, vou me confiar que vou fazer gol a toda hora. Não é assim. A partir daí o Ceará precisa ter mais atenção na hora de dar aquela última bola, que é, de uma forma ou de outra, um dos pecados do Ceará. Apesar de ter o Pedro Raul, o Ceará ainda peca muito naquele último lance, né, cara? Exatamente. O Ceará precisa combinar essa efetividade defensiva com essa efetividade ofensiva. O Santos é um dos times no campeonato que mais precisa de arremates para chegar ao gol, né? Acho que isso pode ser positivo para o Ceará. Apesar do número de gols sofridos, o Ceará tem uma defesa, de certa forma, bem regular. Então, acho que o Ceará precisa, principalmente, combinar o fator efetividade no ataque. O Ceará tem muita dificuldade com o Santos, geralmente em São Paulo, historicamente isso é difícil, mas o Ceará precisa trazer ponto de São Paulo. A cada rodada, aí, somando um ponto, somando um degrau, isso é muito importante. Nos últimos jogos, Pedro Raul e Pedro Henrique, os dois Pedros sendo aquela válvula de escape. É por aí? É mais pela velocidade de lado? É mais pelo aquele centroavante? Como é que você acha que pode se comportar melhor? Gosto, tá? Não tenho essa leitura de não pode jogar junto. 2 atletas bons, 2 atletas que performam, precisam jogar junto, sim. Agora, acho que eles estão construindo esse entrosamento. Eles estão ali tentando buscar o ponto ideal da gente dizer, puxa, uma grande dupla. Acho que ainda não dá para falar em dupla. São 2 jogadores com características individuais muito positivas, mas que um rende bem, o outro não rende, aí alterna. Então, assim, precisa ter esse diálogo, né? Um servindo o outro, Pedro Raul voltar a fazer gols, que não é uma questão de pressão, não tem pressão, ele tem uma temporada fantástica, mas precisa voltar a marcar, é uma necessidade. O 9, ele não pode ficar uma janela muito grande, um espaço muito grande sem marcar gols. E acho que Léo Condé tem essa dor de cabeça de fazer o diálogo acontecer dentro de campo entre esses 2 atacantes. Vocês gostam de discutir tabela nessa fase do campeonato ou ainda é irrelevante? O que é que vocês pensam? Eu gosto de discutir avanço de pontuação. Uhum. Eu acho que cada ponto brigado e como o ponto foi conquistado em cada contexto. Hoje, você tirar ponto do Grêmio e Vasco aproveitando das fases é importante. Você tirar do Vitória adversário direto. O Vasco também, em tese, era um adversário direto. Eu acho que o contexto do ponto obtido, para mim, é muito mais importante do que a tabela. Até porque, Armando, o Ceará, só pegar a colinha aqui, o Ceará é o 7º colocado nesse momento que a gente está vendo, com 11 pontos. Mas a diferença para o Cruzeiro, que é o 4º, é de 2 pontos apenas. Então, assim, é essa questão que você falou. O ponto a ponto faz toda a diferença nessa reta inicial do campeonato, né, cara? Exatamente, é um momento muito bom e o contexto, é exatamente isso que o Léo falou. A primeira Série A do Rogério Ceni, em 2019, ele ganhou 3 pontos de todos os caíveis igual Fortaleza. Isso é genial. Então o Ceará deu no Vitória, ganhou 3 pontos do Vitória. Então o Ceará está fazendo o dever de casa de forma perfeita. Tem jogo de 6 pontos que esse não há diálogo, tem que ganhar. O Ceará vem fazendo muito bem isso. E eu tava olhando aqui a zona de rebaixamento. Dos 4 dentro da zona, 3 são nordestinos. Fortaleza com 7 pontos, Vitória com 6 e Sport, que é a lanterna, com 2. Isso, obviamente, é início de campeonato e tudo, mas isso é um cenário que vai se desenrolando no decorrer da competição e que enfraquece de uma forma ou de outra o potencial que tem o futebol nordestino, né, Léo? 3 leões, né? 3 leões. 3 leões, que é isso. Dessa zona recheada de leões e de nordestinos, eu vejo apenas o Fortaleza, pelo histórico, pelo conjunto da obra, como não sendo o lugar dele. Eu acho que Sport e Vitória eu vejo uma construção de time, eu ressalto isso desde o começo da temporada. É uma montagem de elenco muito desequilibrada desses dois. Parece que montaram assim, olha, tem aquele jogador bom, tá livre, eu posso trazer, vou lá e pego o cara. Eles não pensaram no elenco como um todo, como fez Ceará e como fez Fortaleza também, mesmo contratando menos. Então eu acho que esses dois, Fortaleza e Sport, Vitória e Sport, tendem a brigar mais lá embaixo. Eu vejo Fortaleza saindo aí. Eu também acho. E você vendo aquela questão do mercado da bola, que a gente estava até discutindo antes, é uma possibilidade muito grande, porque vai ter essa pausa aí para o Mundial Feminino. Então, o Ceará pode aproveitar essa pausa muito bem para reorganizar alguns pontos e tudo mais. E precisa contratar no meio da temporada também, né? Como é que você vê essa questão? A janela é um momento de muita responsabilidade também de ser assertivo. Quando a gente fala que o Breno Lopes, quando a gente fala que o Pedro Henrique está sendo efetivo, é hora da diretoria ser efetiva. Não errar.
uma flechada por um acerto. Porque janela é hora de correção, é hora de equilíbrio. Onde é que o Fortaleza não está bem? Todo mundo sabe que o meio-campo é vago, que o meio-campo não produz. Tem que acertar a flechada certa na hora certa e a janela é esse momento. Deixa eu só fazer uma correção. Falei Mundial Feminino, Mundial de Clubes que vai ter no meio do ano. Pelo amor de Deus. Desculpa. Ranilson, pelo amor de Deus, não me atrapalhe não, rapaz. O Ranilson tá atrapalhando aqui. Você tava falando de outra coisa, misturou um assunto, enfim. Mas é o Mundial de Clubes que vai ter essa pausa que eu não acho necessária, sinceramente. Assim, pra parar o campeonato inteiro por causa de um clube que tá aqui. Entendeu? Não, porque eu acho que esse ano vão ter vários clubes brasileiros, né? Pelo formato do novo formato mundial. Formato, perdão. Agora o erro, ao meu ver, foi a FIFA fazer esse mundial e no final do ano ter o jogo intercontinental entre o campeão da Libertadores e o campeão da Europa. São dois. Faz tudo num ou só, faz um, ou faz formato. isso que eu acho ruim. Você vai mexer com a tabela do brasileiro 2 vezes. Falta coerência, né? Falta muita coerência. Mas é isso. Vamos acompanhar. O Ceará joga na segunda. Tá combinado o nosso encontro com você. Léo Fontinelli, começando pelo narrador. Matheus Carioca, Léo Fontinelli e Armando Carvalho vão comandar essa transmissão. Eu vou estar lá de cima nos bastidores, tá ajudando vocês a entenderem também esse jogo. Tudo de Santos e Ceará aqui na Band, nosso canal no YouTube, Band Ceará Oficial. Você procura por lá, vai ter a live, vai poder comentar, vai poder participar. E segue com a gente nessa nova empreitada. Beleza? Um abraço, até segunda. Esperar a pizza depois, viu, da transmissão. Aquela que você pagou na outra não tava muito boa não, viu, meu? Comprou melhor. Um abraço pra você que nos acompanha. Esse é o Arquibancada todos os sábados aqui na tela da Band. Não esquece de nos acompanhar nas redes sociais também. Até lá.